Faz toda a diferença, né? Mas é igual você estava dizendo, eu entendo que até mesmo pro português existem restrições com relação ao método fônico, né? Ou Sim. fonético, como preferirem chamar. Pela questão do desconhecimento mesmo, né? Sim. Como de um tempo para cá não é tão difundido, principalmente pelo ensino público, quem vê hoje em dia acha que é uma coisa que tá inventando a roda, sabe? Mas é o contrário, né? Mas isso, você sabe que isso é científico, né? Uhum. Na verdade, eu falo muito... O MAB, por exemplo, não vem só da... O MAB é o... Hoje eu tenho uma formação MAB, né? Eu formo professores a alfabetizarem crianças em inglês. Então, é um curso de extensão com reconhecimento MEC. São mais de 3 mil alunos, professores, né? E eu falo, gente, o MAB, ele não é só da minha validação com as crianças. O MAB, ele vem de estudos científicos. Não é eu que estou inventando a roda. Sim. Exatamente. Nós chamamos esses estudos científicos de Science of Reading, ciência da leitura. O que isso quer dizer? São mais de 50 anos de estudos que eles conseguiram mapear áreas do cérebro, que são 4 principais. Eles mapearam essas áreas em que a criança, Então, ela pega uma palavra, ela se depara com uma palavra. A gente fala que as palavras são feitas de símbolos, letras. Então, ela se depara com aqueles símbolos. Quando ela bate o olho naqueles símbolos, o cérebro dela busca quais são os sons que aqueles símbolos, aquelas letras, representam. Primeira área, visual. Ela bate o olho naquela palavra. Segunda área, o cérebro dela automaticamente busca os sons que aquela letra representa. Terceira área, os símbolos e os sons precisam se conectar para que ela possa pronunciar o som de cada símbolo, o som que cada letra representa. Então, aqui a gente tem o primeiro processo. Aí vocês devem estar se perguntando, qual que é a quarta área? De nada adianta ela reconhecer aquelas letras, ela pronunciar os sons, ela formar aquela palavra e ela não entender o que ela está decodificando, formando. Então, a quarta área é compreensão daquilo que ela está lendo. Este processo de 4 pilares, nós chamamos de pesquisas de Science of Reading. Agora, veja, o cérebro, ele mapeia os sons. Ele não mapeia a palavra. Ele não mapeia a palavra. Existe uma fala muito interessante de um doutor, Dr. Martin, se não me falha a memória, não sei o sobrenome dele. E olha que interessante, ele fala assim, ó. Se você decorar 10 palavras em inglês, você só saberá... Quantas palavras? 10 palavras. Só 10 palavras. Só que se você aprender 3 sons em inglês, você consegue formar mais de 300 palavras com 3 sons. Mais de 1000 palavras com 4 sons. E mais de 20 mil palavras com 5 sons. Então, é por isso que quando você aprende 3 palavras, a criança começa a decodificar e fala, nossa, começou a ler. Exato. Né? E é até estranho, né? Você vê e fala, nossa, tá lendo? É, exatamente, tá lendo. Aí levanta objeções, né? Tá, e como que vai se dar o processo, né, dessa alfabetização com relação à alfabetização de português? Existe... Se não vai confundir Você não vai confundir, vai atrapalhar. Isso, até nos Estados Unidos. Ou você vai cooperar com a alfabetização A gente conversava, né, sobre isso. Antes de entrar aqui também, olha que interessante. As pessoas, a palavra não seria confundir. Vamos colocar que existe uma transferência. Uma transferência positiva. O que acontece? Lembra que eu falei que o cenário do Brasil é criança que não cresce em contexto bilíngue, a maioria. E aí ela aprende, né, vai pra escola, começa a ter aulas de inglês. E ela tem um progresso e uma quantidade que vamos colocar 2 anos. Começou 2 aulas na semana, frequenta na escola, 2 anos de escola. Aí ela começa a soltar umas palavras no meio de frases em português. Solta a palavra do novo idioma inglês. Então, uma frase de 5 palavras, 4 são português, 1 é inglês. Aí você fala, ela está confundindo português com inglês. Eu vou tirar ela da aula de inglês. Mas é super benéfico. Primeiro, há uma transferência de 2 línguas, do português para o inglês e do inglês para o português. Nessa constituição de uma sentença que 4 foram palavras em português e 1 foi em inglês, é porque na caixinha da cabeça dela, né, a gente falava da palavra water, né? Ela construiu uma frase. Eu quero water. Eu tô com sede. Uma palavra foi water. Quer dizer que para ela faz mais sentido a palavra ser em inglês. Que foi a que fixou.
Mas não é que ela está confundindo. Nessa transferência, ela está num processo de produção precoce. Ou seja, depois de um longo tempo de aulas de inglês, ela começa a soltar algumas palavras em inglês. O que é muito positivo. E tão positivo que isso acontece em processo de alfabetização em inglês e português. Uhum. Eu costumo dizer que a Luísa, minha filha, ela não teve aula de alfabetização em português. Ela não teve aula de português nas escolas que ela frequentou. E eu só fiz processo de inglês com ela. E foi interessante que agora, entrando em vontade, né? Ela tá com vontade de escrever em português, cartinha, frases. Ela só pega os sons do inglês para transferir a escrita no português. E isso é sensacional. Porque muitos dos sons em inglês são os mesmos, né? As consoantes são os mesmos em inglês. Dígrafos, né? Grupos de letras são diferentes. Mas ela transfere. Então, ela consegue se comunicar na escrita e na leitura transferindo português e inglês, né? Então, para mim, eu vejo muito como um processo mais positivo de transferência do que realmente que a maioria fala, a criança está confundindo, né? Eu vi isso acontecer.